eu agradeço em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Ficamos de pé, com gentileza. Abrimos nossas Bíblias. Livros de Juízes. No capítulo de número 6. Juízes. Capítulo 6. No verso de número 12. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Juízes, capítulo 6, versículo número 12. Glória a Deus. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém, queridos? Pode sentar para a glória de Deus. Pois sobre seus lugares. Quero aqui louvar o Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui juntamente para cultuar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor. Pela segunda vez que estou aqui, que o Senhor Deus me dá essa oportunidade, eu louvo ao Senhor. Louvo ao Senhor pela irmã Helena, que foi o canal de bênçãos de estarmos aqui. Louvo a Deus pelo pastor, líder da congregação, pastor Valdivino Mota, que Deus abençoe poderosamente. Também aqui o líder de varões. Aqui está o Lázaro, o irmão Sebastião, que me disse aqui, líder de varões, que o Senhor Deus abençoe. Lázaro, glória a Deus, o Senhor Deus abençoe poderosamente, meu querido. Louva a Deus pela tribuna, pelo vice-pastorado, pelos irmãos que fazem presente. Louva a Deus pela minha esposa, que Matheus está dando atrás. Dá um toque aqui, meu amor, para todos conhecerem você. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Minha filhinha que me acompanha, que está lá juntamente com as crianças. Louva a Deus por sua vida, você que está aqui nessa noite, para cultuar o Senhor, para dizer que o Senhor é Deus, que é bom, é poderoso, é glorioso, é santo e perfeito, e que Ele faz maravilhas e milagres. Glória a Deus. Louva a Deus por todas as coisas que Ele tem nos feito, porque é grande o Senhor para nos fazer o impossível para a glória do nome de Jesus. Queridos, não quero perder tempo, quero ganhar aqui algum tempo. Quando me passaram, quero dizer antes de continuar, queridos, congrego aqui com o pastor Tadeu, no setor Palmares, Trindade de Deus. Sou consagrado pastor pelo Ministério de Anápolis, hoje estou aqui também e dou louvores a Deus por esse ministério abençoador. Ministério cheio da graça, cheio da verdade, cheio da palavra e da revelação do Senhor. Que Deus continue abençoando poderosamente os líderes, nossos líderes. E eu tenho orado constantemente para que Deus venha também abençoar cada pastor, cada anjo da igreja localizado em todos os lugares cujos quais existe ali um ministério de Anápolis, uma pessoa filiada, uma congregação filiada ao ministério. Que Deus venha abençoar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Assim sendo dito, queridos amados, então prossigo. Quando, queridos, me passaram esse tema, o Senhor é convosco, varão valoroso, o Senhor me trouxe uma palavra que me deixou meio eufórico. Porque quando olhamos, queridos, a palavra do Senhor, nós vimos Deus chamando pessoas. E quando Deus chama pessoas, uns têm os seus desafios. Eu não quero. Foi o caso de Moisés: Senhor, eu sou gago, não dou conta de falar. Foi o caso de Jeremias: Senhor, eu sou uma criança. Foi o caso do apóstolo Pedro: afasta de mim, Jesus, porque eu sou pecador. E aqui, quando olha aqui o texto para essa noite, também vejo aqui o caso de Gideão. E quando aqui no processo que nós contemplamos aqui no lado histórico, que aqui está posto no texto, esse tempo o povo de Israel que estava passando por uma dificuldade muito grande, uma situação muita dificuldade, muita tristeza e angústia estava passando esse povo naquele tempo. O livro do Juízes nos diz, queridos amados, que o povo seguirá ao Senhor enquanto Josué estava vivo, enquanto Caleb estava vivo.
enquanto alguns anciões estavam vivos, o povo estava seguindo ao Senhor. Portanto, quando morreu esses líderes e passaram-se uma geração, eles começaram a ir e adorar a Astarote e também a Baal. De forma, queridos, que quando assim eles faziam, iam então sacrificar ao Deus pagão, ia sacrificar a esses ídolos. E então, Deus então ficava sem a sacrifício, sem a adoração, cujo qual era digno. Então Deus se irava com o seu povo, por essa falta então de sacrifício, de sangue, diante da tua presença. E o livro de Juízes, eles vai colocando essa mesma história sempre. Deus levanta um juiz, levanta um homem, e as pessoas depois, enquanto aquele está vivo, eles estão servindo ao Senhor. Mas quando aquele juiz morre, eles voltavam então em pecado. E aqui, queridos amados, quando vimos um texto aqui, está, queridos, o povo de Israel aqui sendo humilhado, já há 7 anos, queridos, 7 anos de escravidão, 7 anos, queridos, lutando, 7 anos sendo perseguidos pelos medianitas, 7 anos de pura tristeza. E nós vimos aqui o contexto histórico, não era uma situação fácil. Imagina você agora, o pai de família, que vivia da agricultura, trabalhava assim o seu tempo, plantava a sua plantação, cuidava com todo vigor, com toda alegria, com toda a sua plenitude, para levar o sustento para a sua casa, para o seu lar, para trazer paz, conforto, para trazer alimentação e saúde para a sua família. E quando eles aqui vinham para a hora do que era o melhor de tudo, que era fazer a colheita, diz o texto que os inimigos do povo de Israel vinham e ali saqueavam toda a terra. Detalhes que eles amados, que aqui quando fala que vinha saquear toda a terra, eles vinham faziam as suas trilhas, eles faziam moradia no acampamento de Israel. O negócio era tão feio que eles amados, que eles vinham com camelos, bois, vacas. Era uma multidão de gente, queridos. A palavra diz que não tinha nem como enumerar as pessoas que vinham de encontro às terras de Israel para poder saquear toda a riqueza do povo do céu, naquele tempo de alegria, naquele tempo de colheita. E aquele povo que agora estava ali sendo maltratados, sendo julgados, queridos, por um povo que não temia ao Senhor, por um povo que não tinha o conhecimento de Deus. A coisa era tão terrível, queridos amados, que a palavra de Deus diz que eles saqueavam tudo. Quando olhamos, queridos, no livro de Jó, o Senhor disse que ali em Jó Deus ia mandar em Joel, ele disse que ia mandar os gafanhotos. E a ideia lá, quer dizer que quando via os gafanhotos, uma leva de gafanhotos vinha e comia ali as folhas das árvores. Via-se outra leva de gafanhotos, comia ali as últimos gafanhotos, deixavam, ele ia comer os talos. E via outra leva de gafanhotos que comia ali todas as árvores, todas as beiras das árvores, tudo que era ali, os gafanhotos iam comer, tudo, as cascas das árvores, deixava somente o quiba, não deixava nada para o povo. E aqui é a visão. O povo via aqueles amados com gafanhotos sobre a terra de Israel, carregava tudo, carregava o mantimento, carregava os bois, as vacas, carregava tudo, queridos, de forma que esse povo estava com tanta baixa estima, com tanto medo, que eles furaram cavernas nas montanhas, procuraram os lugares para poder se refugiar. Estavam todos esquecidos, queridos amados, jogados, menosprezados. O povo estava chorando, se lamentando, queridos, pela situação. De forma, queridos amados, que a palavra diz, queridos, que esse povo estava ali passando já dificuldade. A pobreza já era muito grande em Israel. Por quê? Porque aquele povo saqueava as suas vinhas, saqueava ali o seu trigo, cujo qual era comer natural, era o alimento principal daquele povo, trigo. E se falta trigo, queridos amados, falta a vida. Se falta alimento, falta a vida. Se falta alimento, falta a paz. Se falta o alimento no meio da família, dá choro, dá angústia. Imagina você, as crianças chorando de fome. Imagina as mulheres lamentando porque não tem um alimento para estar sustentando a sua família. Imagina os pais de família todos chorosos porque aqueles amados não têm agora o alimento para levar para a sua casa. De forma agora que a família estava sendo destruída, decepada. O povo estava sendo subjugado a nada. A pobreza estava muito grande em Israel. O povo
chorando, se lamentando. Então, queridos amados, quando vimos essa situação, está toda a nação de Israel lamentando, toda a nação de Israel chorando por causa dos medianitas. E aí, então, queridos amados, diz a palavra do Senhor, que o povo clamou o Senhor, o povo clamava ao Senhor. E quando, queridos amados, aqui estamos falando de clamor, a palavra no original hebraico é Zaak. Zaak quer dizer, queridos amados, um choro contínuo, um clamor de grande estrondo, gritos. Eles gritavam, eles pediam socorro, brandando com todas as suas forças, e falando: Senhor, nós não damos conta mais, nos abençoa. De forma que eles falaram que Zaak é um grito onde a pessoa está em perigo, ela chama: socorro, me ajuda, quando alguém está em perigo. É uma palavra, é um grito, quer dizer, de expressão de grande confusão mental, de forma que a pessoa está tão eufórica, de grande necessidade, com grande urgência. Eles estão gritavam, pediam. Aí imagina, quer dizer, mas clamor é grito, é diferente de oração. Nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, aqui estou diante do Senhor para receber do Senhor a sua virtude, a tua graça, o teu poder, para ouvir o Senhor falar comigo, para ter comunhão com o Senhor. Mas aqui, quando olhamos o verbo Zaak, está falando de gritos desesperadores. Queridos, você não está imaginando. Imagina uma nação, um país inteiro gritando. As nações vizinhas estavam ouvindo o clamor daquele povo, aquele povo chorando, clamando e gritando e falando: Senhor, nos socorre, porque nós não estamos vendo solução, nos socorre, porque nós não estamos vendo mais direção, não temos mais esperança, não tem como mais viver a vida desse jeito, queridos. E o povo clamou ao Senhor. Essa situação, queridos amados, é nada mais, nada menos para que o povo viesse a clamar ao Senhor. Mas por quê? Porque, queridos amados, a palavra do Senhor diz que quando o povo clamou ao Senhor, o que Deus fez? Mandou um profeta, mandou um homem de Deus. E o homem de Deus disse: eu vos tirei da terra do Egito, da terra de servidão, para que pudesse vir e servir aqui. Portanto, vocês não ouviram a minha palavra. Ei, presta atenção. Quando, queridos amados, o povo de Deus, o povo que é separado para Deus, o povo que é chamado para estar diante do Senhor, queridos, começam, queridos amados, está sujeitando não a palavra de Deus, mas em mentiras de Satanás, em engano do diabo, em queridos, coisinhas que não convêm da palavra, mas tem somente tirar o foco da pessoa em Cristo. Essa pessoa, queridos amados, ela está ligeiramente começando uma vida de fracasso, começando uma vida sem a disciplina, sem a ordenança, sem a direção de Deus. E aqui mora um grande perigo. Quando o homem começa a não dar ouvido à palavra do Senhor, ele começa a ouvir sofista, ele começa a ouvir filosofia, ele começa a ouvir, queridos, o mundo, ele começa a ouvir o engano do mundo. E aí, queridos amados, ele afasta do Senhor. Aí o Senhor vai falando assim: eu vou trabalhar para trazer o meu filho de volta, eu vou trabalhar para trazer o meu povo de volta, eu vou trabalhar para que o meu povo venha me adorar, clamar a mim, buscar minha face e receber de mim força, graça e poder. Porque quando Deus manda dificuldade para o teu povo, queridos, é somente para o povo frutificar, para o povo crescer, para o povo amadurecer e assim ser grande, poderoso, confiante, preparado para a guerra. E nessa noite o Senhor está falando, nessa noite a mim e você: clama a mim e eu vou te ouvir, clama a mim e eu vou te responder, clama a mim e eu vou fazer o impossível na sua vida. Mas preste atenção, ouça a minha palavra que estou a dizer, não separa dela, não larga de ouvir ela, mas guarda no teu coração e vive ela, porque grande é o milagre da parte do Senhor na sua vida. Aleluia, bendito é o Senhor, glória a Deus. Queridos, o povo não tinha paz, era choro, se a fome que precisa, a tristeza, a angústia, se a fome que precisa, mas não há sono que reconforte o corpo, não há lugar que precisa que a pessoa fique que a paz, some-se a alegria. E daí, queridos amados, nessa situação nós achamos aqui um homem
chamado Gideão. Presta atenção. Presta atenção. Gideão, queridos amados, está diferentemente dos outros. Os outros estavam na caverna. Mas aqui chama atenção, aqui no texto que você for ler, chama atenção que Gideão, ele está em um lugar chamado lagar, malhando o trigo. Isso nos mostra, queridos, que ele estava com medo de ser saqueado pelos medianitas, mas também ele não cruzou os braços. Ele estava, queridos, com medo de ser saqueado, de ser levado a sua joia, o seu labor, o seu alimento, a sua vinho, aquilo que ele tinha. Ele estava então escondido. E mostra, queridos amados, que ele não cruzou os braços. Veja bem, ele não parou. Ele estava lutando, ele estava pelejando para sobreviver. Ele estava escondido, mas estava lutando por aquilo que era dele. E ali, queridos amados, logo ele estava ali trabalhando, veio-se então o anjo do Senhor, que era o Senhor Jesus Cristo aqui transfigurado. Veio o anjo do Senhor e logo começou a falar com ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Deixa eu vos fazer entender, queridos amados, aqui o que o Senhor me deu na psicologia bíblica. Presta atenção. Gideão, querido, você está malhando o trigo, no lugar escondido, com medo, mas lutando para sobreviver. E chega o Senhor, então começa agora, queridos amados, a falar com ele. Esse trocar de ideias aqui é muito importante, porque o Senhor está trabalhando no coração de Gideão para tirar algumas coisas que não deviam estar lá, algumas coisas que estavam impedindo Deus de começar a fazer uma diferença no meio do povo, algumas coisas que estavam penetrado, infiltrado, ali argumentado no coração de Gideão, cujo qual ia, queridos, atrapalhar Deus mover em favor dele, da família dele e para com Israel. Quando, queridos amados, o anjo começa a conversar então com Gideão, no versículo, queridos amados, número 13, ele fala algumas coisas importantes, queridos, algumas coisas que estão gravadas no coração dele, algumas coisas que na psicologia é dito que ele tinha algumas depressões, algumas tristezas. Na fala no versículo 13, ele está expressando aqui, queridos amados, angústia, uma angústia do seu peito que não estava deixando ele trabalhar corretamente, uma angústia que estava fustigando ele, porque ele estava ali e não tinha como fazer coisas com liberdade. Ele carregava no versículo 13 aqui, mostra que ele estava com sentimento de abandono. Ele estava se sentindo abandonado, ele estava se sentindo jogado, ele estava se sentindo esquecido. E o pensamento dele, ele dizia: se o Senhor é conosco, por que está divino, está acompanhando, está acontecendo todas essas coisas? Esse homem tinha uma frustração no seu coração. Ele estava frustrado porque ele tinha uma expectativa da parte de Deus. Porém, a sua realidade era outra. Ele esperava um grande mover da presença de Deus, mas ele estava vivendo outra coisa diferente. Ele estava, queridos amados, se sentindo abatido na sua fé. Ele estava sem esperança. A sua esperança não tinha mais um foco. Ele estava olhando para si mesmo no versículo de número 15. E ele disse assim: Senhor, eu sou pequeno, eu sou o menor de toda a minha família, eu sou mais novo. A minha família é mais insignificante, não tem tanto valor. A minha família, ela não tem porte de soldado valente. A minha família não tem algumas coisas que é necessário para poder tirar Israel dessa situação. De forma que
meus amados, que quando olhamos para Gideão está falando assim: eu estou fracassado, minha família está fracassada, Israel está fracassado, eu sou pequeno, não posso, não consigo, eu não vou, não dá. Glória a Deus. Não dá, Senhor, não dá. De forma assim, queridos, que o Senhor agora ele vai trabalhar no coração de Gideão. Ele precisa trabalhar no coração de Gideão para tirar aquelas certas coisas que estavam atrapalhando ele crescer em fé. Aquilo que não deixava ele desenvolver a sua fé e marchar rumo àquilo que Deus queria para ele. Deixa eu te falar uma coisa: existem muitas coisas na minha, na sua vida, que Deus não mudar o nosso interior, e vai acontecer. Se Deus não mudar no meu coração, meus pensamentos, minhas emoções, minha vontade, a minha consciência, não vai acontecer. Se Deus não mudar aquilo que está no seu coração, as promessas que Deus fez na sua vida não vão poder acontecer. Sabe por quê? Glória a Deus. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. O pior inimigo que nós temos nessa imagem não é o mundo, somos nós mesmos. Gideão estava olhando para ele, tinha uma visão dele mesmo de pequenez, de fracasso, de derrota, de insuficiência. Isso, queridos amados, é uma coisa que Deus vem trabalhando nos corações daquele que Ele chamou. Vou te dar um exemplo, veja bem, Gênesis capítulo 15. Abraão tinha que sair de uma guerra, ele veio dessa guerra agora, e ganhou essa guerra com 300 homens contra 5 reis. E agora, quando ele chega com a vitória ganha, se espalha um boato. Os reis vão, enfim, o parentesco, os outros que estão lá das nações, vão vir contra você, vai te matar, vai te pegar, porque o boato soa, o boato sai. Se nós vamos para uma guerra, nós não continuamos, não conseguimos, não damos conta de vencer, o povo fala. Se vencemos, o povo fala. Se somos derrotados, o povo fala. E aqui deve que Abraão ouviu. Vai vir atrás de você, Abraão. E o que acontece? Versículo 15: Abraão está com medo. Capítulo 15 de Gênesis. Abraão está com medo. E Deus então chega para Abraão e diz: Abraão, não temas, eu sou seu escudo e seu galardão. Aleluia. Eu estou com você. Eu te protejo das nações. Eu te guardo. E eu te guardando para trazer para você também riquezas. Não vou te desamparar, Abraão. Não tenha medo, é o que Deus está falando. Aí sabe o que Abraão fala? Se não me engano, abaixo do versículo 3. Ele fala assim: Senhor, mas como vai ser? Como vai ser, Senhor? Que eu não tenho filho, e o mordomo da minha casa vai herdar a minha herança. Olha o pensamento desse homem. Deus está falando de guerra, de guerrilha, de dar vitória, e ele está com o coração outra coisa. Qual é o coração? Eu preciso ser pai. Sabe o que me volta a ideia? Isso me volta a ideia de Abraão. Abraão tinha um desejo de ser pai, mas ele era infrutífero, não podia se frutificar. A mulher dele era infrutífera, não podia ter filho, mas ele tinha um desejo. Imaginou Abraão quando vinha alguém, ele estava conversando com alguém, ele viu uma criança abaixo do pai e falava: papai. E Abraão ali estava glorioso querendo ser pai. Era o desejo do coração dele, só que não tinha mais esperança. Aí Deus fala para ele: Abraão, eu tenho que mudar essa história, eu tenho que mudar esse negócio no seu coração, porque você está com medo de não cumprir a palavra. Você precisa ter fé, ter confiança no que eu estou te falando. Sabe o que Deus faz? Fala: Abraão, você está fora. Quanto vai ser no céu? Sabe o que Deus estava imprimindo no coração de Abraão? Estava mostrando que Deus pode fazer o impossível. Isso ele só podia somente crer. Deus estava tirando a pequenez do coração de Abraão. No capítulo de Samuel, número 17, e versículo 4, Deus fala: Abraão, de agora em diante, o seu nome não vai ser mais Abraão, vai ser Abraão.
pai grande. E Abraão é pai de muitas nações. Olha o que Deus está falando. Imagina para você. A mulher está fazendo comida e de repente chama o quê? Abraão. O pai grande. Talvez Abraão estava lá no meio da sociedade e Sara falava: Abraão, meu amor, vem cá. E o povo fala assim: você deve ser um pai maravilhoso. Ele fala: não tem filho não. Mas agora Deus estava querendo mudando o sentimento de Abraão. E chama agora de pai grande. Olha como muda. Agora, Sara falando para Abraão: Abraão, meu amor. Agora estava chamando assim: pai de muitas nações, meu amor. Abraão, pai de muitas nações. De forma que o desejo de Deus era mudar o coração de Abraão. Para Deus cumprir a promessa na vida de Abraão, ele teve que mudar as circunstâncias do pensamento de Abraão, queridos. Preste atenção, preste atenção. Existem muitas coisas que Deus falou para você, quer fazer na sua vida, mas não tirar, queridos, o seu estado de pequenez, a sua vida pequena, a sua vida vazia, a sua vida estruça, entristecida, porque você tem olhado para você mesmo, você não pode alcançar o mover de Deus. E o Senhor está falando hoje: creia na palavra, creia no mover de Deus, creia que eu sou Deus e faço o impossível. Somente creia, porque Deus é o Deus do impossível. Aleluia! Deus começa agora a restaurar a Gideão. E uma das coisas que o diálogo aqui hoje fala é: eu sou contigo, varão. No versículo 13 ele diz: mas como pode ser isso? Como pode ser isso, Senhor? De forma que ele começa a se lamentar. Aí o anjo torna a replicar para ele. E essa conversa o anjo fala assim: ele está falando para assim: tira a visão de você mesmo. Para de olhar para você, Gideão. Porque se você ficar olhando para você e para os problemas que estão ao seu redor, você vai morrer. Se você olhar para você e para os problemas que estão na nação, você não vai conseguir viver. Vai te consumir. Ei, queridos, preste atenção. Preste atenção. Porque o anjo disse assim para ele: eu sou contigo. Eu sou contigo. Está tirando a visão de Gideão e falando: Gideão, você está olhando para o lugar errado. A sua visão está fixada no lugar errado, Gideão. Ei, presta atenção. Isso é um princípio bíblico. Quando olhamos os textos chamados para Números, capítulo número 21, e versículo 4 está dizendo das serpentes venenosas. E diz o texto que o povo pecou contra Deus e contra Abraão e contra Moisés. E ali, queridos, Deus então manda fazer a serpente. E lá existe a lei que Deus fala: quando alguém for fazer as suas necessidades, leva uma bacia, quando chega lá, cava um buraco e depois tampa. Mas imagina que eles amados comigo, essa pessoa vai lá, agora faz a sua necessidade, todo mundo sabia, porque pegava uma bacia para cavar buraco, lá no meio do mar, chegava lá, ficava por aqui e estava lá de costas. De repente ele era picado com uma cobra, serpente. A serpente era venenosa, o que acontecia? Ele olhava para ele e de repente já começava a passar mal. E ali já morria. Qual foi a solução que Deus deu? Falou: fazer um serpente de metal, de bronze, coloca no alto. Quer dizer que todo aquele que olhar para a serpente de bronze, quando ser mordido, vai morrer. Presta atenção. Aí vai a pessoa lá fazer cocô agora. Chega lá, é picado. Na mesma hora que ele, se ele olhar para ele, fica olhando para onde a cobra picou ele vai morrer. Porque a solução do veneno aqui é olhar para a cobra de bronze, é olhar para ele. Se eu olhar para ele, o veneno vai matar ele. Se eu olhar para ele, ele vai morrer. Se eu olhar para ele, ele vai chegar onde tem que chegar. Se eu olhar para ele, ele vai trazer tristeza para a família dele. Se eu olhar para ele, ele vai conseguir andar. Se eu olhar para ele, vai haver morte. Mas se ele olhar para a serpente, vai haver vida. E Jesus Cristo disse em João 3, ele disse assim: olha, quando Jesus desceu do céu, ele disse: assim como o Filho do Homem foi levantado, como a serpente
no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olha para ele seja salvo. Aleluia! Gideão estava olhando para o lugar errado, estava olhando para si mesmo. E quando nós olhamos para nós mesmos, a caminhada fica difícil. Ai, queridos, as pisadas no chão ficam complicado. Nós vamos machucar. É tantas críticas, é tanta coisa acontecendo, é tanta dificuldade que vem contra a nossa vida. E se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos morrer no ministério, nós vamos prosseguir, nós vamos conseguir chegar onde o Senhor quer. E o Senhor está dizendo: olha para mim, porque se não olhar para mim é morte, porque se não olhar para mim é morte, mas olhando para mim vai receber vida e vida abundante. E nessa hora o Senhor está dizendo: para de olhar para você mesmo, para de olhar para a sua dificuldade, para de olhar para o seu companheiro, para a sua companheira, para as dificuldades que estão ao seu redor, e olha somente para Cristo Jesus, porque na Ele há esperança de vida. Louvado é o nome do Senhor. Eu sou contigo, varão valoroso. É que tem que ser mais contínuo o texto. Mas uma coisa que Deus queria fazer é que ele chamava desse homem. Ele queria penetrar nesse homem fé. Deus estava trabalhando em Gideão para trazer a Gideão confiança, dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. Presta atenção. A questão é que eles amados, que na hora da nossa dificuldade, nós queremos meter o pé na rotina de estar popular, largar tudo. Nós esquecemos as coisas que Deus já fez no passado, que Deus estava lembrando. Mas aí, queridos amados, o Senhor está falando para assim: confia em mim, Gideão. Para de olhar para você, para de olhar para a sua angústia, para a sua dificuldade financeira, para a sua pequenez. Para de olhar para quem você é. Para de olhar para o seu umbigo. Olha para mim, Gideão. E aqui Deus estava trabalhando fé em Gideão. De forma que eles amados, quando Deus está falando: olha para mim, nós lembramos aqui que eles chamaram de uma grande ocasião. Moisés, quando Deus, em Êxodo 33, disse para ele: a minha presença não vai com vocês, Moisés, porque seja um povo rebelde, é um povo que não ouve a minha voz. Moisés então fala: Senhor, se a tua presença for conosco, nós vamos sair daqui não. No versículo 13, que ele chama de Êxodo 33, ele fala: Senhor, como vou conhecer os seus caminhos? Como eu vou saber o que o Senhor deseja para esse povo, se o Senhor não me falar a sua vontade? Eu estou confiando no Senhor. Deus estava falando para Gideão: confia em mim, como Moisés confiou. De forma, quando Moisés está falando para o Senhor: eu quero saber seus caminhos, Moisés está dizendo: Senhor, eu quero saber o seu projeto. O que o Senhor projetou? Qual é a tua visão? O que o Senhor fez, detalhes por detalhe do seu projeto? Eu quero saber o que o Senhor fez. Qual é a sua maquete que o Senhor fez para trazer vitória para esse povo? Desse plano que o Senhor fez, o que o Senhor vai fazer para acontecer aquilo que o Senhor deseja, o objetivo. Esse objetivo, quando ser feito, o Senhor quer que aconteça o que aquele povo? Eu quero saber tudo, não me esconda nada. Essa confiança, queridos, confiança no Senhor. E o Senhor está dizendo: ei, confia em mim, igreja do Senhor, confia em Deus. Não é para você, não é para as suas adversidades, mas confia unicamente nele, porque Ele pode fazer diferença na sua vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode fazer no piscar de olho, no estalar de dedo, a sua vida mudar da água para o vinho, do dia para a noite, porque para Ele não há impossível. Então somente creia que Deus pode fazer na sua vida o impossível. Creia na promessa do Senhor e olhe atentamente para Ele, confiando nele, porque Ele é santo e poderoso para fazer o impossível e mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Deus faz promessa a Gideão.
diferente, queridos. Só Deus sabe, queridos. Nós estamos vivendo aqui um tempo difícil nesse tempo, né? Pastor, tem pessoas que olham para o físico e falam, não vou não, porque meu físico aqui não ajuda, não sei se eu não dá, meu físico não dá. Tem que fazer alguns observações. Tem pessoas que olham para finanças, não, Senhor, eu sou pobre demais, eu não gasto, eu preciso de alguma coisa, eu não vou entrar. Tem pessoas, queridos, que olham, queridos, para a sua classe social, para a sua família, para o seu jeito de ser. Mas o Senhor está dizendo, ei, olha para mim. Olha somente para mim. Deixa eu te usar como vaso nas minhas mãos. Deixa eu usar a sua vida de uma maneira grandiosa, esplendorosa, porque para Deus não há impossível. Deixa o Senhor Deus usar a sua vida, querido e querida. O Senhor está procurando hoje homens e mulheres que desejam estar com Ele, passar o tempo com Ele, viver com Ele. Pessoas que não olham para si mesmas, mas olham para o alto e falam assim: o Senhor, eu não posso, eu não vou, mas se fores comigo eu irei, gozarei, terei felicidade, porque o Senhor é meu prazer, é minha vida, é minha satisfação, e a obra vai ser feita, o teu nome vai ser glorificado, e glória e honra será dada ao teu nome, porque grande é o Senhor, vai fazer a diferença. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Ei, Gideão, apruma. Deus queria mudar o sentimento de Gideão, tirar a pequenez, as angústias, as tristezas e todas as coisas que ele olha somente para Deus. Mas Deus vai para Gideão: Gideão, eu sou contigo, eu te enviei, Gideão. Hoje você pisar nos pés, vou estar com você, Gideão. Mas acontece, queridos, acontece que tem pessoas que ouvem o chamado do Senhor, sabem que foi chamado para pregar, ganhar almas, ir no nome do Senhor, fazer missões, fazer a vontade de Deus, mas olha para si mesmo, está de braço cruzado, parados, olhando para si mesmo. Deus desejava que Gideão agora baixasse. Deus desejava que Gideão fosse a luta, para a guerra, que cruzasse o seu braço e fazesse ali o que Deus havia mandado. Se nós não abandonarmos, queridos amados, o nosso ego, o nosso sentimento de teodia, nós não vamos chegar ao lugar nenhum na presença do Senhor, aqui, ministerialmente dizendo. Agora a ordem marcha, vai, Gideão. Eu sou contigo, eu te enviei. Tu és um valoroso, tu és varão de guerra, tu és guerreiro poderoso. Olha a tua força, eu não vou te desamparar. Prossiga, Gideão. O desejo de Deus era que Gideão marchasse, andasse, pelejasse. Isso me lembra que de Salmo 14, quando o povo sai do Egito e chega de frente ao Mar Vermelho, do lado de duas montanhas íngremes, capazes de ser subidas, atrás do inimigo, na frente do Mar Vermelho. O povo começa então a chorar, a se lamentar. Imagina aí, crianças, mulheres, homens desesperados para com Moisés. O que Moisés faz? Vai orar. Mas ali Deus precisava que ele se manifestar o poder dele, porque segundo a história, segundo a lenda urbana daquele povo, existia uma entidade ali naquele lugar que dominava os montes e também o mar. E Deus tinha que agora também massacrar esse povo, mostrando que Deus é o único poderoso. E Deus vai orar diante de Deus. Moisés vai orar diante de Deus. E quando Moisés começa a orar, o Senhor fala: por que está orando, Moisés? Diga a esse povo que marche. Presta atenção, queridos amados. Quando o texto está falando, diz ao povo que marche, nós achamos que o mar está logo aqui na frente. Mas segundo a ordem aqui, eles tinham que andar aqui pelo menos 1000 metros, pelo menos 1 quilômetro.
marchando. A ordem hoje, quando você vai fazer com aquele povo, marcha, descruza os braços, vai para a peleja, vai guerrear varão, vai guerrear o homem de Deus. O Senhor contigo não vai te deixar, não vai te desamparar, mas é necessário que você marcha, descruza os braços, vai para a peleja, vai guerrear, porque o Senhor vai te dar vitória, vai te dar força, vai te dar saúde, vai te dar vigor, vai te dar visão, vai te dar poder, e você vai marchar e ser vencedor. Você vai partir por cima dos inimigos, vai marchar e Deus vai fazer o impossível na sua vida, mas somente marcha, confiando que o Senhor vai ser contigo e não vai deixar você parar de modo algum na terra do seguinte. Marcha, queridos, aleluia. Marcha, porque o Senhor está mandando. É tempo de marchar, queridos. É tempo de parar, queridos. É tempo de ficar olhando para as dificuldades, porque o Senhor está dizendo para mim e você nessa noite: eu serei contigo. Não importa a dificuldade, eu serei contigo para derribar, para levantar. Eu serei contigo para possuir as nações. Eu serei contigo para fazer milagres e maravilhas. Eu serei contigo para ganhar almas, para saquear o inferno. Eu serei contigo para ganhar, sim, as vidas que estão perecendo lá nas trevas. O Senhor é contigo para levantar você com poder e glória. Mas marcha, marcha, porque é tempo do Senhor te levantar para uma grande obra na terra dos viventes. Marcha, igreja do Senhor, em nome de Jesus. É tempo que a gente estamos diante do Senhor, possuirmos aquilo que o Senhor tem nos dado. É tempo de estarmos diante do Senhor e clamarmos ao Senhor e dizer: Senhor, no Senhor confiamos, no Senhor estamos, e sem o Senhor não dá para fazer coisa alguma. Então vem em nosso favor e faça a diferença em nossas vidas, porque sem o Senhor não dá, sem o Senhor não dá, sem o Senhor não dá. E o Senhor olha para mim e para você nessa noite, querido, e fala assim: tem alguém aqui que deseja? Tem alguém aqui que quer ser dado no coração, no interior, para sair marchando e falando: eu sou um vencedor, não importa a dificuldade que venha? Aleluia. Tem alguém aqui que tem a desejo de olhar para Cristo e falar: Senhor, eu não vou parar, aconteça o que acontecer, levanta o que for lá dos infernos, tem a dificuldade que for, eu vou prosseguir, porque o Senhor é minha visão, é minha força, é minha vida, no Senhor eu confio, é meu socorro, eu vou prosseguir. Se não é que o Senhor está dizendo assim: ó, eu sou contigo, marcha, marcha em abundância, porque o Senhor teu Deus não vai te deixar em momento algum na terra dos viventes. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu concluo, queridos amados, dizendo assim para os queridos: Deus veio trabalhar nos nossos corações, queridos, para fazer de mim e de você não pessoas que ficam olhando para si mesmo, vendo a autocomiseração, o fracasso de si mesmo, a pequenez de si mesmo. Mas Ele vem hoje, levanta um exército aqui, um exército poderoso, de homens e mulheres, de pessoas que olham para Ele, que dobram os seus joelhos na cruz, perante a cruz, que clama a Ele e fala: Senhor, eu quero saber o seu projeto, eu quero saber o seu objetivo, eu quero saber o que o Senhor deseja. Eu quero, queridos amados, saber nessa noite, queridos amados, quem é que quer do Senhor a visão para poder guerrear, a bênção para partilhar com aquele que está enfermo, a cura, a libertação. Quem é que está aqui falando: Senhor, toma conta de mim nessa noite, pega a minha vida, usa-me, Senhor, para que eu possa fazer a diferença. Deus está procurando pessoas que dependam dEle, que olham para Ele e dizem: Senhor, eu preciso de Ti, não posso parar, porque se eu parar eu vou morrer, eu vou fracassar, eu vou olhar para Ti, para que o Senhor me levanta. O Senhor nessa noite está falando: onde tem judeu aqui, onde tem judeu aqui, eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar. Não, o Senhor está falando assim: eu estou te levantando da sua cinza, das suas dificuldades, eu tenho levantado você das suas desilusões, não para você viver em fracasso,
Feche o seu olho. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, Espírito Santo, aqui está o teu povo, ó Deus. Às vezes, Pai Santo, deixamos de olhar para Ti, olhando para nós mesmos, Pai Santo, e murmuramos. Falamos palavras, Pai Santo, que não convém, que não expressa a nossa fé. Mas essa noite, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que levanta-nos, ó Deus, como varão valoroso, guerreiro poderoso, porque, Pai Santo, é teu povo, Senhor, é tua igreja, ó Pai. Levanta, Pai, homens, mulheres e crianças, Pai, neste lugar, Pai Santo, para ir em teu nome, Senhor, e fazer a diferença onde pisar, Pai. Pai, abençoa, Pai Santo, nessa noite, Pai Santo, os empresários, Pai, que lá, Pai Santo, do seu empreendimento e das pessoas que eles estão, que o Senhor está mandando para ter negócio com eles, possam ver, Pai Santo, o valor do Senhor, Pai. Levanta, Pai Santo, mulheres e homens, Pai, capazes, Pai, de liderar pessoas diante de Ti, Pai Santo. Levanta, Pai Santo, esse homem, essa mulher, Pai, que hoje tem desejado, Pai, uma mudança de vida, Pai, vendo o Senhor, olhar para o Senhor e ter a diferença. Levanta, meu Deus amado, a tua igreja, Pai, nesta noite pedimos ao Senhor, renova-nos, ó Deus, as nossas forças, renova-nos, ó Deus, a nossa vida, para que possamos, Pai, estar diante do Senhor em espírito e em verdade, e adorando teu nome. Levanta homens, mulheres e crianças, levanta pessoas, Pai, ungidas, cheio do poder, cheio da unção, cheio do Espírito, como o Senhor levantou Gideão, Pai Santo, derramando o Espírito Santo do Senhor sobre ele e mudou a vida dele, Pai. Pai, nessa noite eu peço, sopra, meu Deus, desta igreja, o teu Espírito Santo sobre cada vida nessa noite e faça a diferença, Pai, manifestando a glória do teu nome, Senhor, e todos possam ser cheios da verdade, cheios do poder e possam sair daqui, Pai Santo, revestido da tua graça, do teu poder e da tua unção, porque teu reino é o poder e a glória, Senhor, para todo sempre. Assim peço, Senhor, porque o Senhor é Deus para fazer a diferença. Em o nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo de uma maneira especial, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos glorificar o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Podeis aceitar um momento. Nós vamos ir